Como se esperava, a crise política saiu dos gabinetes e foi para as ruas. Houve confrontos em 4 capitais, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Tudo indica que isso é só o início e que há muita coisa aí pela frente. Mas o que me impressiona mais é a situação da matriz, ou seja, lá nos Estados Unidos, onde o Trump, que talvez tenha originado ou pelo menos servido de inspiração à política do presidente brasileiro, se encontra em sério revés político, podendo perder a reeleição. Antes de examinar a situação brasileira, eu gostaria de analisar essa situação nos Estados Unidos, que está realmente preocupando aí o mundo inteiro, e principalmente o Brasil, por ser de lá que gera essa matriz de ebulição política que, infelizmente, entorna o caldo da política aqui em nosso país. Vejamos aqui. Manifestantes desafiam toques de recolher e Estados Unidos vivem crise histórica. Protestos pela morte de um homem negro por um policial branco se espalham por 75 cidades do país. Tantas medidas de restrição para tentar conter tumultos, ao mesmo tempo, não eram tomadas desde as mobilizações de 68, após o assassinato de Martin Luther King. Olha aí, quanto tempo já faz aí, né, que os Estados Unidos parecia libertado, ainda que relativamente daquela questão de segregação social. Mas eis que chega o Trump e retorna tudo. O barulho de helicóptero sobre a região da Casa Branca. Olha aí como é o perigo lá em Washington. Washington, que é uma cidade principalmente negra, a população lá é 60% ou 70% negra. E o presidente da República está em meio daquela confusão. Então diz que sobre a região da Casa Branca não deu trégua durante toda a madrugada de sábado e recomeçou no meio da tarde deste domingo, 31. A capital dos Estados Unidos é uma das 75 cidades que acordaram com marcas da convulsão social, na qual o país mergulhou neste fim de semana, quando os protestos antirracismo que pedem justiça pela morte de George Floyd se espalharam com episódios de violência. Agora vejamos como anda a nossa situação tupiniquim, com essa crise aí que não acaba mais, não é? Mas era uma crise que se situava nos gabinetes de Brasília, ainda que houvesse aquela ameaça de autoritarismo. O que houve neste domingo? Segundo aqui essa matéria do Globo, manifestações têm confronto entre torcedores bolsonaristas e policiais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Protestos pró-democracia convocados por torcidas organizadas terminaram em confronto com apoiadores do presidente e PMs, policiais militares, nas 2 capitais, Rio e São Paulo. Manifestações pró-democracia convocadas por torcidas organizadas. Estas torcidas, é incrível isso aqui, porque elas são de times de futebol e estão também metidas agora em política, para ver como é que essa crise começa a arrastar aquilo que é futebol, ou seja, futebol é apolítico, mas de qualquer maneira as pessoas parecem aí sensibilizadas com os destinos do nosso país.
de diversos times de futebol terminaram em confronto com bolsonaristas e policiais em São Paulo e no Rio neste domingo. Na capital paulista, os grupos se enfrentaram na Avenida Paulista, onde foram marcados protestos simultâneos. No Rio foi registrada uma confusão em Copacabana, na Zona Sul. Vestidos de preto, manifestantes de um grupo contrário ao presidente Jair Bolsonaro foram dispersados com o uso de bombas de gás lacrimogêneo. Aí significa que os bolsonaristas não estão mais aí sozinhos na rua, né, bafejados aí pelo poder e também empoderados por grandes financiamentos dessas empresas, né, ligadas ao governo. As torcidas organizadas, vestindo camisas de times como Corinthians, Palmeiras e São Paulo, e grupos de esquerda chegaram à Avenida Paulista no início da tarde com bandeiras rubro-negras do antifascismo. O mesmo horário em que bolsonaristas costumam promover seus atos. Vestindo roupas pretas e brancas, os manifestantes entoaram gritos pela democracia e contra o presidente. Já os bolsonaristas, por sua vez, portavam as habituais bandeiras do Brasil, além de outras, como a da Ucrânia, e símbolos americanos. Seguravam também cartazes contra o Supremo Tribunal Federal. No Rio, confrontos também no Rio. Na praia de Copacabana, houve confronto entre participantes de 3 protestos diferentes que ocorreram na orla na manhã deste domingo. Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se concentraram em frente ao posto 5, entoando gritos em defesa do presidente e negando a gravidade da pandemia do novo coronavírus. Por volta das 9 horas, membros da torcida organizada do Flamengo, Fla antifascista, se aproximaram do local e houve agressões verbais entre os dois grupos. A polícia militar utilizou spray de pimenta e gás lacrimogêneo para dispersar os torcedores. Cerca de 1 hora depois, foi a vez de um protesto por igualdade racial chegar próximo ao grupo bolsonarista. Desta vez a confusão foi maior, com trocas de socos. A polícia intercedeu novamente. Ainda não há informação sobre feridos. De qualquer maneira, isto aí serve de alerta, de que a crise, infelizmente, já ganhou as ruas e ameaça tomar um vulto cujo fim, cujo desenlace a gente não conhece.